Boa noite. Casos suspeitos de Covid-19 no Rio Grande do Norte já somam mais de 800. A expectativa é acelerar diagnósticos com a chegada de mais kits ao Laboratório Central do Estado. O governo emite decreto e proíbe rede privada de saúde de negar assistência a pacientes. E você confere também. Os 2 principais estádios de futebol do Rio Grande do Norte foram colocados à disposição do Estado para receber hospitais de campanha. E a Companhia de Águas e Esgotos anunciou que não fará cobrança da tarifa social de água para cerca de 20 mil potiguares. Hoje é quarta-feira, 25 de março de 2020 e o Band Cidade começa agora. O Rio Grande do Norte superou hoje o número de 800 suspeitos do novo coronavírus causador da Covid-19. Esse número foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. O estado continua com 14 confirmações da doença. Uma das grandes dificuldades no monitoramento da pandemia é exatamente o exame que confirma o diagnóstico. Enquanto o número de suspeitos cresce, o de casos descartados anda a passos lentos. O teste para o novo coronavírus já está sendo feito pelo Laboratório Central, o LACEN. Em 5 dias foram realizadas 63 análises. Vamos conferir esse trabalho na matéria do jornalista Silas de Nóbrega. Com o início dos exames no estado, o tempo estimado para sair o resultado caiu de 10 dias para 72 horas. Mas a quantidade de kits para fazer o teste é limitada. O LACEN, laboratório aqui do Rio Grande do Norte, recebeu 312 testes para o novo coronavírus. Porém, esse número não é suficiente, porque o estado não faz ideia de quantos testes ainda será preciso realizar. Nós já recebemos em torno de 96 testes na primeira remessa e já recebemos uma segunda remessa de 216 testes. Esses testes não são suficientes, mas o Ministério da Saúde vai ficar nos enviando por semana. Não posso dizer exatamente o dia da semana, mas o que nós recebemos foi a comunicação que foi feita, que será feita a remessa por semana. De acordo com a coordenadora do setor de biologia molecular do LACEN, no início dos casos de coronavírus no estado, o procedimento de extração do material genético era manual, sendo apenas 24 amostras extraídas por dia, até que um equipamento para exames para outros agravos tem feito a diferença na corrida contra o tempo. No domingo deu certo fazer a extração desse material genético nesse equipamento. E a partir de segunda, a gente passou a extrair material genético de 96 amostras. Então, foi um ganho gigante para a gente, essa primeira parte do processo. Foi a partir do início dos testes no Rio Grande do Norte que o número de confirmações passou a crescer. Até então, havia apenas um caso confirmado por testes realizados no Pará. Das outras 13 confirmações registradas, 12 foram feitas pelo LACEN. Desde o dia 20 de março, nós começamos a fazer esses exames e agilizou o resultado de forma que a gente não tem nem como mensurar, porque a gente faz diariamente o coronavírus e diariamente a gente solta resultado, diferente de ter que mandar para o Instituto Evandro Chagas e ficar esperando. Então, foi um avanço bem significativo para nós. O trabalho do LACEN, do Laboratório Central, ele é essencial, ele é fundamental, sobretudo nesse momento de pandemia, porque é confirmando esses exames e agora confirmando rapidamente que a vigilância sanitária necessariamente precisa isolar esses pacientes, colocá-los, os seus acompanhantes também em quarentena e a gente, assim, essa é a fórmula, vai tentar debelar o coronavírus que provoca a Covid-19. O Laboratório Central tem uma grande responsabilidade. Agora, sobre esses números de 800 suspeitos, eu conversava com técnicos da Secretaria Estadual de Saúde e, acredite, a tendência é que esses números aumentem ainda mais. Na verdade, não nos enganemos, estamos numa fase de franco crescimento do coronavírus que provoca a Covid-19. Exatamente por isso, volto a realçar a responsabilidade
responsabilidade minha e sua de trazermos uma importante contribuição. Aliás, duas importantes contribuições. A primeira, tentarmos ficar em casa. E se você precisar sair de casa, como a gente precisa para estar aqui na TV, por exemplo, saia, mas usando de todos os métodos de higienização necessários e importantes para prevenir o coronavírus. E o governo do estado anunciou a antecipação do pagamento da última parcela da folha salarial de março para aposentados e pensionistas. De acordo com a Secretaria Estadual de Planejamento, esse pagamento acontecerá amanhã com o objetivo de evitar aglomeração em agências bancárias. Todos os pensionistas e inativos da administração indireta serão os primeiros a receberem, com depósito nos salários na quinta-feira. Já na sexta-feira, depois de amanhã, será a vez dos inativos da administração direta, além dos alunos soldados da Polícia Militar, que também terão os seus salários na sexta-feira. Toda medida, por mais singela, por mais simplória que você ache que ela pareça, é importante para evitar aglomerações. No caso da antecipação do salário, é mais uma. E para evitar o fluxo de pessoas nas delegacias, a Delegacia Geral de Polícia ampliou as opções para registro do boletim de ocorrência eletrônico. Você confere como a partir de agora. Antes, a delegacia virtual registrava casos como ofensas e perda de documentos. Hoje, são mais de 300 tipos penais que podem ser registrados através da internet. O cidadão, ele poderá registrar da sua casa através do endereço eletrônico, vai no site, busca Polícia Civil da RN ou Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Lá vai aparecer a aba Delegacia Virtual, é só dar um clique e ele vai poder registrar o boletim de ocorrência. O procedimento adotado pela Polícia Civil já está em funcionamento desde o início da semana. A delegada explicou que a medida de ampliar os serviços online veio em cumprimento aos decretos do governo do estado na adoção de medidas de prevenção à pandemia do novo coronavírus. Tem uma equipe de policiais que fará a homologação desses boletins de ocorrências registrados pela internet. Nós disponibilizamos um telefone para que o cidadão que tenha qualquer dúvida possa passar um zap ou telefonar para o policial que está fazendo a homologação e tirar as suas dúvidas. Para fazer o registro é simples, basta acessar o site www.defesasocial.rn.gov.br, clicar e preencher o formulário de ocorrência. Vale destacar que crimes graves como homicídios, roubos, crimes que haja violência grave contra a pessoa, crimes de violência doméstica, crimes contra criança, adolescente e idoso, estupro, por se tratarem de crimes graves que demandam a exigência, inclusive, de perícias, então o boletim, a pessoa tem que ir à delegacia. Os hospitais privados e organizações filantrópicas de saúde do Rio Grande do Norte estão proibidos de negarem atendimento integral aos usuários de saúde particular e suplementar durante a pandemia do novo coronavírus. A determinação é do governo do estado e foi publicada no Diário Oficial. Essa determinação do Executivo ela é muito importante porque estava em curso uma prática que a gente já identificou. É o seguinte: os planos de saúde, os hospitais diziam, não, só atendemos urgência e emergência como resguardo para os pacientes da Covid-19. Não é assim. Os planos de saúde, os hospitais não podem negar atendimento para outras situações que todos nós estamos expostos. Inclusive, porque eu tenho certeza, no final do mês, eu e você, quem tem plano de saúde, vai pagar integralmente. Esse decreto do governo do estado é mais um decreto que traz equilíbrio nessa relação de tanta tensão, de extremismos, de um momento de pandemia. Falando em assistência à saúde, os dois principais estádios de futebol do Rio Grande do Norte disponibilizaram as estruturas para a Secretaria Estadual de Saúde a fim de ajudar no combate à disseminação da Covid-19. Nada de jogo por enquanto. Por aqui no Frasqueirão, parece que a próxima equipe a entrar em campo vai ser a do combate à disseminação do novo coronavírus. Pelo menos essa foi a ideia do ABC ao disponibilizar a estrutura do estádio à Secretaria Estadual de Saúde durante o período de pandemia. A medida também está sendo tomada por outros clubes pelo país.
É um espaço bem estratégico, que é praticamente dentro da cidade natal. Então, a gente disponibilizou por meio formal, foi bem receptivo pela governadora e estamos aguardando realmente que ela inclusive agradeceu e informou que assim que tivesse um planejamento real de como se daria essas ações, entraria em contato com o clube. A estrutura do Arena das Dunas também foi colocada à disposição do governo pelo consórcio que administra o estádio. O reforço no combate à disseminação do novo coronavírus é sempre muito bem-vindo. Parabéns às administrações desses dois estádios. O momento agora é de unidade, é de criar união. O momento não é de extremismo sobre esporte, sobre política, sobre partidos, sobre eleições. Esqueçamos tudo isso, porque em jogo agora está a minha vida e a sua vida. E só construindo a unidade de procedimentos, de prevenção, de atuações, é que a gente vai conseguir debelar. E de atenção também a quem está doente. Esses hospitais de campanha, os espaços postos, são muito importantes e trazem uma espécie de guarida para todos nós nesse momento de tanta aflição. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Durante a quinta-feira, pancadas de chuva desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte, sem grande intensidade, não são esperados grandes volumes. Apesar da chuva, a temperatura se mantém elevada, garante aquela sensação de tempo abafado. Em São Luís, a temperatura deve ficar entre 30 e 31 graus no decorrer desses próximos dias. Em Teresina, faz mais calor no final de semana, máxima de até 33 graus. Em Natal, temperaturas entre 31 e 32 nesses próximos dias. Em Recife não será diferente, apesar da chuva tem aquela sensação de abafamento com máximas de 30 graus. E no próximo bloco, como anda o seu cuidado com a higiene dentro do carro? Nós vamos dar dicas em instantes. De volta com o Band Cidade. A CAERN anunciou hoje a suspensão de tarifa de água para consumidores da faixa social. Essa medida deverá beneficiar cerca de 20 mil potiguares. Terão direito os clientes que já estiverem cadastrados na categoria social junto ao órgão. De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, a medida leva em consideração o atual cenário de crise. A isenção acontecerá a partir do faturamento das contas do mês de abril, já que o de março já está encerrado. Esses imóveis estarão com seus faturamentos suspensos a partir de 1º de abril, com prazo de validade de 90 dias, podendo ser prorrogados se o decreto de calamidade pública se mantiver. Não vai ser faturado durante esse período valores de água e esgoto. Se porventura houver algum débito que está sendo cobrado no imóvel como um parcelamento que já foi realizado anteriormente, essas faturas serão emitidas só com esse valor do parcelamento que porventura exista. A isenção, que beneficiará aproximadamente 20 mil pessoas no estado, leva em consideração uma faixa exclusiva de clientes. O decreto visa a manutenção do fornecimento de água para essa população mais carente do nosso estado. Pelos números levantados pela companhia, vai ser atingido mais de 20 mil pessoas no âmbito estadual com essa paralisação de faturamento. Então, mais de 20 mil pessoas estarão sendo beneficiadas com essa ação da companhia, que não terão faturamento durante esse período e continuarão com o abastecimento de água normalmente. O governo do estado não pode fazer desse período as mesmas cobranças, com as mesmas intensidades, com o mesmo peso, a mesma medida. Estamos vivendo um período de extrema excepcionalidade sobre todos os aspectos, inclusive o econômico. O surto de coronavírus nos faz chamar a atenção para cuidados básicos, mas que podem fazer toda a diferença no nosso dia a dia, como, por exemplo, a higienização dos carros. Um dos cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em meio à pandemia do novo coronavírus, é manter os ambientes higienizados. Os objetos também transmitem o vírus, assim como outros tipos de bactérias. Por isso, é importante a atenção, inclusive com os veículos. Um método eficaz para a higienização e que vem crescendo é a limpeza com ozônio. O procedimento leva, em média, 30 minutos para ser feito em qualquer tipo de carro. A limpeza é feita através de uma máquina.
e retira o oxigênio do ar-condicionado. Transforma o oxigênio em ozônio, retirando o mofo, vírus, ácaros, bactérias e odores. É a transformação do oxigênio em ozônio, né? Isso faz com que envelheça e mate as células vivas internas dentro do veículo. A limpeza é feita no painel, no banco e em toda a área interna do veículo. Mas para garantir total eficiência, é preciso trocar o filtro do ar-condicionado ou que ele, pelo menos, esteja em dia. Verificamos o filtro de cabine, não é, para ver se ele está num estado muito avançado de sujeira, e fazemos a troca aqui no postão mesmo e a oxanitização. Falando em transporte, o Grupo de Transporte Viação Nordeste comunicou que vai suspender as viagens programadas a partir de amanhã, até o dia 2 de abril, como medida de prevenção ao novo coronavírus. De acordo com nota da empresa, já hoje foram canceladas viagens com saídas de Natal, João Pessoa e Campina Grande. A Aviação Nordeste também atua em municípios como Mossoró, Fortaleza e Aracati, no Ceará. O comunicado da empresa destaca que após o dia 2 de abril será realizada uma nova análise da situação da doença no país e, a partir daí, haverá uma outra definição para os dias seguintes. Os passageiros que têm passagens compradas para o período de paralisação das atividades poderão remarcá-las, segundo a mesma companhia. Na verdade, as companhias aéreas, as companhias de ônibus, elas vivem um momento delicadíssimo. Em se tratando especificamente das viações, da Aviação Nordeste, por exemplo, e de outras tantas, elas já viviam uma crise antes mesmo da pandemia, devido à concorrência dos transportes alternativos, das vans. As viagens estavam reduzindo. Agora, no contexto da pandemia do coronavírus, a redução é ainda maior, é ainda mais drástica. As pessoas, graças a Deus, estão indo na filosofia necessária para esse momento: ficar em casa. E como a Aviação Nordeste, outras empresas estão precisando adotar medidas trabalhistas em virtude da pandemia do coronavírus. O advogado trabalhista Augusto Maranhão explica como isso acontece. Olá, estou aqui visitando um cliente que concedeu férias coletivas a todos os seus empregados. Trata-se de uma agência de turismo que, em razão da pandemia do coronavírus, teve todos os seus passeios cancelados. E venho aqui para vocês trazer o conselho que eu tenho para eles, para ajudar a orientar nessa época de crise do coronavírus. Primeiramente, as férias individuais. Se os seus empregados tiverem férias vencidas ou nos próximos dias estiverem para completar o período aquisitivo, você não precisa mais conceder o aviso de férias com 30 dias. A medida provisória 927 permitiu que esse prazo de comunicação seja reduzido para 48 horas. Feito isso, é possível também não pagar o adicional, aquele 1/3 das férias. Você vai pagar apenas os dias de descanso. O terço de férias foi prorrogado até o período do pagamento do 13º salário, ou seja, dezembro de 2020. Se sua empresa foi completamente afetada, como é o caso de bares, restaurantes, hotéis, agências de turismos, entre outras atividades que os decretos estaduais têm suspendido seu funcionamento, como shopping centers, você pode também optar pelas férias coletivas. Também o prazo de comunicação foi reduzido de 15 para 48 horas, de 15 dias para 48 horas. E basta fazer apenas o pagamento dos dias parados, sem necessidade de pagamento de 1/3 de férias. E no próximo bloco a gente vai a Brasília, a capital federal ferve. O assunto pandemia, pronunciamento do presidente. Vamos saber os detalhes em instantes. E vamos agora direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem conversa a partir de agora com a gente, Fernanda Martinelli. Muito boa noite para você, Fernanda. Olá, boa noite a você, Ana Ruth, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta quarta-feira com toda a repercussão do pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Ele que falou sobre as medidas tomadas em relação ao Covid-19. Inicialmente, ele já falou no começo do seu pronunciamento sobre o pânico que está tomando conta da população brasileira. O que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Segundo o presidente Bolsonaro, a culpa de todo esse pânico, de todo esse medo que está se espalhando pela população,
é da imprensa. Ele criticou a imprensa em relação a essa atitude. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. O presidente Bolsonaro também comparou o Brasil e a Itália e disse que o cenário vivido em território italiano está servindo como suporte para que os brasileiros tenham medo do coronavírus. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Bolsonaro também defendeu que os brasileiros devem voltar ao trabalho e abrir as portas dos seus comércios. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Além da imprensa, o presidente Jair Bolsonaro também criticou os governadores e disse que as medidas tomadas pelos administradores estaduais estão sendo exageradas. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. E, por fim, o presidente Jair Bolsonaro fez uma convocação ao povo brasileiro para que volte ao trabalho, até porque, segundo ele, o Covid-19 não se trata nada mais do que uma gripezinha ou um resfriadinho, como palavras do próprio presidente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Tá aí, portanto, Ana Ruth, o pronunciamento oficial do presidente Jair Bolsonaro em cadeia nacional. Já na manhã de hoje, ele concedeu uma entrevista defendendo a reabertura dos comércios e empresas e a volta das pessoas ao trabalho e também dos estudantes às escolas. Diz que não há necessidade desse pânico todo e que vai lutar para que a quarentena seja reformulada. Claro que esse pronunciamento gerou muita discussão, gerou muitos desentendimentos e até uma crise política. É o caso do presidente do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que já anunciou que vai romper com o presidente Jair Bolsonaro, que não tem mais nenhum assunto com ele. Um outro governador foi também o de São Paulo, João Dória, que acabou discutindo com o presidente Jair Bolsonaro em uma live que foi feita para debater o enfrentamento ao coronavírus. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. Obrigada, Fernanda. O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, o de ontem e o de hoje, causou grandes repercussões. E se, na verdade, estávamos todos apavorados, mais apavorados ainda ficamos, porque de um lado é o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, do outro lado é o posicionamento não só do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas de todas as autoridades da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Infectologia, autoridades de saúde, pesquisadores, cientistas pelo mundo todo, que comungam da tese que as pessoas precisam ficar em casa, que comungam da tese de que só vamos superar a pandemia do coronavírus com a quarentena. Mas o presidente Jair Bolsonaro vai totalmente de encontro a essa tese, a essa defesa, aos estudos e traz um posicionamento que, sinceramente, chocou a todos. A crise política está instalada. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, fica ou sai? Isso nós veremos nos próximos capítulos. Agora, há um aspecto também do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e eu vou me ater a ele. O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, quando ele ataca a imprensa, ele se equivoca. Ele faz errado e ele comete um pecado com enormes dimensões. A imprensa nesse país, o jornal, o rádio, a televisão, os veículos de comunicação de massa, vem cumprindo um gigante papel, uma enorme responsabilidade. Você imagine você, se nós não tivéssemos veículos de comunicação equilibrados, verdadeiros, comprometidos com a informação precisa, como a nossa Band, como ficaria a nossa sociedade? Se o presidente acha que estamos agora extremamente preocupados, imagine se só tivéssemos os holofotes dessas notícias falsas que circulam pelas redes sociais e pelos aplicativos de conversa. Imagine se não tivéssemos uma imprensa comprometida em trazer, em balizar
atualizar números, informações, pesquisas, métodos de prevenção, como ficaria esse país? Como ficaria a população? Como ficaria o povo brasileiro? O presidente Jair Bolsonaro, ele não foi só injusto com a imprensa brasileira. Ele faltou com responsabilidade. A imprensa deste país tem, sim, muita responsabilidade e cumpre exemplarmente o seu papel. Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. A você, boa noite.